Boa noite, igreja. Que a paz e a graça seja com todos, amém? Louvamos a Deus por tudo já que ouvimos e que vimos, e sabemos que Deus tem algo muito especial para entregar para cada um de nós nessa noite, para você que está aqui e para você que está na sua casa. Deus me colocou uma palavra no meu coração hoje pela manhã, perto do meio-dia, e eu tenho certeza que é uma palavra que vai edificar muito você e também vai trazer para você, de acordo com o nível da sua fé, você vai ter a resposta nessa noite. Você crê nisso? Tudo acontece na nossa vida cristã, de acordo com o nível da nossa fé. A sua fé determina a resposta de Deus. É como aquela história que quando a gente conhece um avião, de longe ele não parece tão grande, mas quando a gente para dentro de um avião ou perto de um avião, a gente vê o tamanho dele. Deus é a mesma coisa. Quanto maior for a minha fé, quanto maior for a sua fé, maior você vai ver o tamanho que Deus é na sua vida. Amém? Coloca o texto para nós de Provérbios 29, 18. Então, abra o seu coração já desde o início, que eu tenho certeza que esse expediente nessa noite vai trazer resposta para muitas pessoas que aqui estão e na sua casa também nos acompanhando. Onde não há revelação divina, o povo se desvia. Mas como é feliz quem obedece à lei, quem obedece à palavra. Na minha tradução diz assim: onde não há profecia, o povo se corrompe. Mas o que guarda a lei, esse é feliz. Todos nós aqui nessa noite precisamos implantar uma visão de vida com Deus. Nós não podemos mais continuar vivendo de uma forma que a nossa vida espiritual ela não é valorizada tanto como a nossa vida material e a nossa família. Nós precisamos buscar esse equilíbrio para andar junto nas três áreas e Deus fazer parte da vida espiritual, da vida material e da família também. E para tudo na vida é construído em cima de uma visão. Se você pensar no seu sonho, o seu sonho é uma visão. Se eu e você pensar nessa noite um projeto que a gente está criando, que a gente quer alcançar como alvo, também é uma visão. Uma família também é uma visão dada por Deus. O casamento é uma visão para uma família. Mas o mal na vida da gente também tem visão, também nasce de uma visão. Uma rebeldia no meu coração e no seu vai nascer de uma visão. Buscar referências erradas para a nossa vida também nasce de uma visão. Coloca o texto a nós de Hebreus 12, 1. Olha esse texto aqui, o que traz para nós. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. É para nós correr com perseverança, então não é para nós parar, não é para nós andar devagar, a palavra está dizendo aqui que é para nós correr com perseverança aquilo que está proposto no nosso coração. Hebreus 12, 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à direita do trono de Deus. Então uma visão para dar certo para mim e para você, precisa Deus fazer parte dela. E aí nós temos que entender que às vezes a nossa forma, muitas vezes, de conduzir a nossa vida espiritual, vai tornando uma vida espiritual religiosa e às vezes até acomodada. A gente vem à igreja, a gente até às vezes serve o ministério da igreja. O que é o ministério? É uma função no corpo, Cristo é o cabeça do corpo. Os ministérios todos eles funcionam para alcançar vidas e para cuidar das vidas. Esse é o principal foco do ministério que nós temos aqui. Porque o maior ministério que Deus nos deu foi o ministério da reconciliação. Mas por que eu estou trazendo isso para nós aqui nessa noite? A gente não pode vir à igreja, eu e você, olhando para Deus como Deus se fosse um amuleto para a gente.
Se eu vir aqui à igreja nessa noite, Deus vai, só de eu vir, Ele vai me alcançar aquilo que eu estou buscando, aquilo que eu estou precisando. Sabe aquela lista que a maioria vai no supermercado e vai lá e faz as suas compras, e aí você faz lá tudo aquilo que tem que comprar e leva para casa? A igreja não é dessa forma. A igreja, Deus, Ele não é um supermercado. E aí, muitas vezes a gente acha, até ouvia de alguém que tinha um papagaio, e o papagaio era, acho que era o nome de louro, né? E ele pegava e falava ele ensinava o papagaio, está tudo bem para o papagaio. Daí ele chegava, está tudo bem, tudo bem. Está tudo bem, tudo bem. Mas um dia que tinha um gato rodeando já esse papagaio, e o papagaio estava na boca do gato. E o cara chegou em casa e perguntou, como é que tu tá? Está tudo bem. E ele estava dentro da boca do gato já. Às vezes a gente não está entendendo e a gente está dizendo, está tudo bem. Está tudo andando como eu estou esperando. A gente às vezes está vivendo esse cristianismo que a gente aprendeu que Deus é bom, mas Deus quer ensinar para nós nessa noite que Deus é bom, mas Ele tem princípios. Deus tem fundamentos. A palavra diz no Salmo 11:3 que quando os fundamentos são destruídos, o que pode fazer o justo? O que a gente pode fazer com esse prédio aqui nessa altura que nós temos aqui, se não tiver um alicerce que vai fundamentar ele, que vai dar a sustentabilidade para que ele possa estar dessa altura? A mesma coisa é a minha vida e a sua vida. Nós precisamos gerar em nós sustentabilidade para o crescimento que a gente espera, para onde a gente quer alcançar. Oséias 4:6, olha o que fala esse texto. O meu povo, era o povo de Deus, está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos, até a geração dos nossos filhos. Quando a gente rejeita o conhecimento é de fundamental importância para você alcançar e para você chegar aonde você quer chegar, em todas as áreas da sua vida. E para nós ter essa transformação que eu e você queremos alcançar, nós precisamos de 3 coisas fundamentais. Grava isso para você. Eu e você precisamos dessas 3 coisas fundamentais. Primeiro, planejar os ambientes que a gente vai. Planejar os ambientes que a gente frequenta, porque ali são escolhas que nós temos. Quando você escolhe um ambiente, você precisa planejar, esse ambiente vai me aproximar de Deus ou vai me afastar? Esse ambiente vai fazer bem para a minha família ou vai fazer mal? Esse ambiente vai me fazer bem para a minha vida material ou vai fazer mal? A gente precisa planejar as pessoas. Tem pessoas que eu e você precisamos se aproximar delas, que de repente hoje ainda não faz parte do seu vínculo de amizades que você tem. Mas existem pessoas que nós precisamos saber a distância delas. Porque se a gente não entender essas coisas que são fundamentais na nossa vida, a gente não vai conseguir sustentar aquilo que a gente quer receber da parte de Deus. E a terceira coisa é o conhecimento da verdade. Então, nós precisamos das 3 coisas: planejar ambientes, são as nossas escolhas, planejar as pessoas que a gente vai se aproximar ou vai se afastar, vai ter uma distância delas, e vai também planejar o conhecimento da verdade. Eu preciso conhecer a verdade para que eu possa sustentar aquilo que eu quero viver e receber aqui nessa vida. A palavra diz em João 14:6, Jesus fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. A vida, por que a vida em terceiro? Eu sou o caminho, Ele é o caminho. Ele é a verdade, é o conhecimento. Mas a vida que nós realmente queremos viver, interiormente e exteriormente, está nele, nesse caminho, nessa verdade, nesse conhecimento. Outros caminhos não vão dar a satisfação que você precisa para sustentar aquilo que você está construindo, a altura que você quer chegar, que eu quero chegar. Então, se nós pegar uma pedra, e uma pedra ela pode dizer que ela nunca vai virar areia, mas essa pedra ela pode virar areia desde que ela
exista uma força nela para influenciar ela. O que é essa força? É o atrito, é o calor, é o frio, influenciam para que essa pedra deixe de ser pedra e se torne areia. E o que a gente aprende para nós, trazendo para nós? Quem não quer mudar, continua não mudando. Se eu não quiser mudar, gente, a gente não vai mudar. E uma mudança, você sabe que quantas coisas, vamos pensar numa mudança de casa, que eu fiz a recém. Uma mudança de casa, quanta coisa a gente vê que a gente não precisa carregar junto. Concorda comigo ou não? Quanta coisa, copo, ainda mais essas coisas de mulheres aí, copo, xícara, tanta coisa que a gente não usa, roupa. E a gente vê. E quando a gente quer fazer uma mudança na nossa vida, a gente tem que entender que tem muitas coisas que nós não precisamos mais carregar junto. Porque se a gente continuar carregando ambientes junto, se a gente continuar carregando algumas pessoas juntos, e se nós não continuar buscando conhecer a verdade, a gente não vai conseguir sustentar aquilo ali que a gente está querendo e está buscando. E sendo assim, gente, nessa noite eu vou ser breve, mas eu vou entregar aquilo que Deus pediu para mim entregar para vocês. Eu vou falar de Jairo, da sua filha, e a mulher do fluxo de sangue. Então, Jesus se encontra com a filha de Jairo, e com essa mulher do fluxo de sangue. E o que a gente percebe é que em cada encontro que Jesus se encontrava com alguém que tivesse fé, mudava a vida daquela pessoa. Ele se encontrou com multidões. E aqui ele se encontra já com uma multidão maior ainda, quando ele se encontra com Jairo, com a mulher do fluxo de sangue. Mas por que muitas daquelas pessoas ali, a vida não mudava? Por que será que muitas pessoas hoje na igreja, congregando, não conseguem mudar a sua vida, não conseguem buscar o resultado que estão querendo? Porque está faltando para nós o quê? Fé. Porque se a gente tiver fé, eu acho que é Marcos 9:23, se nós tivermos fé, ao que respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. Quantos creem nisso? Porque se você já não crê, não vai ser possível na sua vida. Se eu não crer, não vai ser possível na minha vida. Então Jesus, ele sustenta a fé de quem tem fé. Por isso que eu quero entregar para vocês nessa noite algo que pode mudar a vida de vocês se vocês crerem. Que pode transformar uma área da sua vida se você crer. E aqui tinha duas mulheres morrendo. A menina de 12 anos e uma mulher que já estava há 12 anos passando dessa enfermidade, esse fluxo de sangue contínuo. E a ida de Jesus à casa de Jairo para curar a menina de 12 anos, criou uma oportunidade para mudar a vida de uma mulher. Então, que sofria essa hemorragia há 12 anos. O que a gente está trazendo para nós aqui como igreja? A sua vinda aqui nessa noite, você que está também acompanhando nós, você está buscando ao Senhor, pode isso gerar uma oportunidade para outras pessoas que estão próximas de você a ter o encontro com Ele também. Amém? Você consegue ver isso? Quantos querem que seu familiar vá para o céu aqui? Ninguém quer que vai para o inferno. Nem aquele que você não gosta, tem certeza que você não quer. Existe um céu e um inferno nos esperando um dia. Então, só que a ida à casa de Jairo proporciona para a mulher do fluxo de sangue essa cura. Coloca para nós Marcos 5:17. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Jesus em todo o tempo, e hoje continua igual, nós aqui na vida terrena. Em todo o tempo, pessoas queriam se afastar de Jesus e pessoas queriam se aproximar de Jesus. Jesus tinha curado um jovem endemoniado e mais de 2.000 porcos vai para um abismo antes de acontecer esse encontro com Jairo e com a mulher de fluxo de sangue. E essa turma aqui pede para ele se retirar, porque achavam, já estava assombrado com Jesus. E aí Jesus passa para outro lado, Marcos 5:21. O que acontece do outro lado? Tendo Jesus voltado ao barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão e estava junto do mar. Na minha tradução diz que era a multidão uma vez maior que estava ali desse outro lado. Maior do que já estava aquela que estava pedindo para ele ir embora antes que ele tinha curado aquele jovem endemoniado.
Então tinha uma grande multidão esperando Jesus do outro lado. E hoje continua assim. Tem uma multidão que quer Jesus e tem muitas pessoas que ainda não querem Jesus. E Marcos 5, 22, volta ali, faz favor. Eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se a seus pés. Então Jairo era um dos chefes da sinagoga. E naquele tempo o chefe da sinagoga, ele se tornava o prefeito, ele se tornava o juiz, e ele se tornava o sacerdote na sinagoga. Então Jairo não era uma pessoa comum, ele era uma pessoa de autoridade, era uma pessoa importante naquele lugar. E por que a gente aprende com isso? Existem pessoas importantes que também têm desafios. Existem pessoas aqui nessa noite que têm desafio que não vai vencer de pé, que vai vencer somente de joelho. Amém? Sabia que tem desafios na sua vida? Eu falei na quarta-feira, foi aqui? Não, acho que foi. Eu falei aqui em algum expediente. Que tem desafios na nossa vida, que a gente não vai vencer de pé, vai ter que ser de joelho. E quando a gente entende isso, a gente consegue lançar a nossa oração, o alvo certo, porque tem batalha que não é nossa, tem batalha que é do Senhor. Tem batalha que é tão grande que não é nossa, é do Senhor, e a gente precisa dobrar o nosso joelho, demonstrar nossa humildade, para que Ele possa cumprir aquilo que Ele quer cumprir, nós dependendo dEle. E o tema da mensagem de hoje é a superioridade de Cristo sustenta a nossa inferioridade. Gente, Deus, Ele é ilimitado. Salmo 119, 96, fala que a toda perfeição tem um limite, que somos nós, seres humanos, mas o teu mandamento, a palavra de Deus, Deus, Ele é ilimitado. Quem limita a obra de Deus nas nossas vidas? Somos nós mesmos. E qual é o limite que eu e você damos para Deus? A nossa fé. Quanta gente acredita duvidando, você já está ali, já prejudicando o seu resultado com Deus. Quando você tem fé, e você ora, e você clama, e você entende, olha isso aqui, ó, eu posso fazer até aqui a minha parte, depois escapa da minha mão. Você pode ter certeza que Deus vai fazer na sua vida se você entender isso. Mas tem coisas que a gente acha que a gente é que vai fazer tudo, e a gente é muito inferior a Deus. Tudo aquilo que está em falta hoje na minha vida e na sua vida, tudo aquilo que está em necessidade, eu não sei qual é a área da sua vida, está à disposição de Cristo. Aquilo que está faltando para você, Ele tem para entregar para você. Você crê nisso, gente? Aquilo que está faltando hoje para você, Cristo tem para entregar para você e para mim. E aí nós vamos ver algumas lições para nós nesses dois encontros que Jesus tem. Primeira lição, Jesus é o centro dos acontecimentos naquele lugar. Para acontecer tudo aquilo que nós queremos, Jesus precisa ser o nosso centro. Jesus precisa ser a nossa prioridade na nossa vida. E aí eu pergunto para você hoje, de 1 a 5, qual é a sua prioridade hoje no seu coração? Porque Deus olha sempre o nosso coração. Deus está olhando você sentado aqui do seu trono, mas Ele está olhando o seu coração. Ele está olhando como você está ouvindo essa palavra. Se você está crendo nessa palavra, Ele está olhando como eu estou ministrando essa palavra. Então Jesus atraiu Jairo e atraiu a mulher do fluxo de sangue, e ali tinha uma vez a mais de multidão. E aí coloca para nós Marcos 5, 23. E insistentemente lhe replicou. Então ele insistiu várias vezes, minha filhinha está à morte, vem e impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Você consegue ver o tamanho da fé de Jairo, desse chefe da sinagoga, que ele vem ao encontro de Jesus e ele diz, se tu colocar a mão nela, ela vai ser salva e ela vai viver. A forma que ele pediu essa cura, ele não pediu somente para ser curada, ele pediu também a salvação da menina. Quero dizer para você, e eu sei para mim, Jesus está muito mais interessado na minha salvação do que na minha cura.
E enquanto a gente não conseguir entender isso, que a gente vir buscar Jesus pelo que Ele tem, não pelo que Ele é, a gente está buscando de uma forma, de um caminho contrário. E nós temos que andar no mesmo caminho, buscar Ele por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele tem para entregar para nós. E quando Ele sentir isso no coração dEle, Ele vai com certeza conceder a você. Quando Ele vê que Ele é uma prioridade na sua casa, que Ele é uma prioridade na sua família, que Ele é uma prioridade em todas as áreas da sua vida. Quando você ora, você coloca a sua vida material, você coloca a sua empresa, você coloca o seu trabalho, você coloca o seu casamento, você coloca tudo junto, Jesus. Tudo Jesus faz parte. Você vai ver como Ele vai ter resposta para você, que você até hoje não ouviu ainda. Bota o 24 para nós, faz favor, Vanessa. Jesus foi com ele, e grande multidão o seguia, apertando. Então o pedido de Jairo pede para que ele se aproxime, para que ele possa ir até lá. Mas olha o que fala Mateus 9,18, que são os 3 evangelhos sinóticos que trazem de uma forma diferente a colocação. Enquanto essas coisas lhe dizia, eis que um chefe, aproximando-se, adorou e disse. Aqui ele chegou já adorando, olha a forma que ele chegou. Minha filha faleceu agora mesmo. Ele não sabia como estava, só falaram que estava para morrer. Antes ele não disse que já tinha falecido. Mas vem e impõe a mão sobre ela e ela viverá. Então aqui os judeus só adoravam a Deus, mas Jairo chegou adorando Jesus. Porque ele sabia que Jesus era o Messias e ele vinha para cumprir aquilo que estava dito que iria acontecer desde Isaías. E aí Marcos 5,25. Marcos 5,25. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Imagina o sofrimento dessa mulher há 12 anos com a mesma enfermidade. E muito padecer à mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Gente, isso aqui a gente viveu quando o pai teve câncer aos 53 anos. Naquela época o pai tinha muito gado, ele tinha um patrimônio em gado, ele vendia leite para muita gente na cidade. E ele vendeu tudo que ele tinha, todos os animais que ele tinha, eu me lembro. E que ele não conseguiu reverter o quadro da doença dele. Com 53 anos ele morre daí de câncer, e não conseguiu, vendendo tudo, botando oxigênio dentro de casa, fazendo tudo que precisava, ele tinha câncer na garganta. A única coisa que sobrou, eu lembro que foi umas galinhas lá no galpão, que a mãe mandou matar a galinha, até hoje a galinha não morreu, eu acho. Peguei a galinha, eu vi que o pai pegava a galinha no pescoço e desnucava e largava ali dentro de um balaio, daqueles de antigo lá, e a galinha ficava pulando lá, daqui a pouco estava morta. Eu toquei a galinha dentro do balaio, ela voou na minha cara. Não consegui matar a galinha. Hoje o pessoal mata com uma faca, né? Eu não consigo matar uma galinha com a faca. Eu não consigo olhar o pescoço da galinha, eu já tremo já. Mas só para você entender, a Rosângela também não consegue mais, né? Antigamente conseguia, hoje é a sogra que mata. Um dia foi lá, eu achei que tinha acontecido uma chacina, tudo cheio de sangue no rosto. Tinha matado 10 galinhas junto. Me apavorei, disse, o que aconteceu aí? Eram as galinhas para fazer. Mas então, gente, só para nós entender, bota o 27 agora. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Então, naquele tempo acontecia o ciclo das mulheres, quando elas ficavam com essa enfermidade, elas ficavam impuras, elas tinham que permanecer num lugar separado, no arraial das mulheres impuras. E aí umas iam e melhoravam e saíam de volta para sua casa, mas essa já estava 12 anos retirada. Ela tinha que ficar lá 12 anos longe da sua família, até ela ser curada, e ela não era curada. Mas através dessas que iam e voltavam, ela ficava ouvindo as notícias da cidade. Igual o portão, todo mundo sabe. Vocês viram a notícia nova que o desvio tá tudo lá com asfalto? Glória a Deus, né? Glória a Deus. Meu carro já estava batendo biela, tanto que eu estava passando por lá. Agora eu passo lá, só agradecendo o prefeito e a Deus. Asfalto do céu veio ali.
que aquilo ali tremia tudo, até a cara da gente quando passava no desvio. E aí, gente, a gente saindo do desvio, que o desvio não é do céu, amém? Voltando aqui para o caminho aqui, nós vamos perder aqui o foco. Então essa mulher, ela estava longe da casa dela há 12 anos, mas tinha algumas que vinham trazer as notícias, e aí ela fica sabendo que Lázaro é ressuscitado, que o filho da viúva da cidade de Naim também é ressuscitado, e ela começa a ouvir isso, começou a gerar fé nelas. Da mulher do fluxo de sangue começou a gerar fé nela. O que acontece na minha vida e na sua? Aqueles testemunhos que você tem visto aqui na igreja, que você tem ouvido falar das pessoas que foram transformadas as vidas, isso é para gerar fé nas nossas vidas. A sua vida é um testemunho para gerar fé nas outras vidas que estão próximas de você. Aquilo que você vai vencendo, que vencia você, já é para gerar vida, já é para gerar fé em outras pessoas que estão próximas de você também. Então, à medida que ela ouve sobre Jesus, ela começa a ter fé. E ela pensa, se eu tiver uma chance de eu encostar nesse homem, eu vou ser curada. E Jesus é um agente provocador de fé dessa mulher, que não tem um nome, não tem uma identidade. Também trouxe uma ministração aqui, que muitas pessoas eram conhecidas pela dor que passava, o cego de Jericó, a mulher do fluxo de sangue, então, o cego de nascença, a identidade delas era conhecida pela dor. Quero dizer para você, a sua identidade, você é filha de Jesus, você não, filho de Deus, você não pode ser conhecido pela dor. Entendeu, gente? Quando você chegar em algum lugar, as pessoas têm que olhar para você, nossa, filho de Deus. Não é a dor, não é a sua depressão, não é a sua enfermidade, não é o câncer. É filho de Deus, é filha de Deus. Então nós temos que aprender algo aqui nessa noite. A nossa dor não pode se tornar a nossa identidade. Marcos 5:28. Porque dizia, se eu apenas ir tocar as vestes, eu vou ficar curada. Olha a fé dessa mulher, dela ouvir de outras pessoas aquilo que Jesus estava fazendo. E o 29. E logo lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dela saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Olha a pergunta que Jesus faz, quem me tocou nas vestes? Uma multidão apertando ele. E o 31? Respondeu os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Gente, Jesus é parado pela fé dessa mulher no meio de uma multidão. A sua fé para Jesus. Você consegue olhar que a minha fé e a sua fé nessa noite faz Jesus parar em você? Faz Jesus olhar para você e dizer, olha, chegou a tua hora. Olha, hoje vai ser o seu dia. Olha, hoje essa enfermidade vai embora. Olha, hoje a sua família vai melhorar. Porque é o tamanho da sua fé que faz Jesus parar. Não é a minha dor, não é a sua dor, mas é a minha fé e é a sua fé que chama a atenção de Jesus. Ouvimos aqui na gratidão. A gratidão nos aproxima de Deus. Quando você tem um coração grato. Então Jesus, ele não dá prioridade a Jairo naquele momento, porque quem foi atrás dele foi Jairo. Mas quem para ele foi a mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher para Jesus na sua caminhada indo para a casa de Jairo. E nós temos que aprender algo. Não tem como Jesus curar os nossos filhos se nós pais não estiver curados. Está entendendo isso? Forte isso, né? Não tem como Jesus curar, ai, estou orando pelo meu filho, mas eu não estou curado ainda como pai. Nós pais temos que ser curados, e aquilo ali estava proporcionando uma cura para Jairo. Porque Jairo vai lá, é igual você veio até aqui a Jesus. E aí Jesus vai lá e cura o seu parente que você orar hoje, mas não curou aquilo que você precisa. Isso vai gerar em você uma cura, porque você vai parar, você vai olhar para Jesus, e Ele trabalha do jeito dele, não é do jeito que a gente espera. Então nós temos que aprender sobre isso. Não é possível restaurar essa geração sem consertar a geração que educa.
A geração que ensina, a geração que diz, ó filho, vamos na igreja hoje. Mas o pai não vai, vai no Joade hoje, mas o pai não vai. O pai não vem no expediente de culto e manda o filho vir para o Joade. Ele vai chegar um momento que o pai é um padrão dos filhos. O filho é um modelo que o pai e a mãe são. Então, alguns pais pensam, meu filho é um problema, mas o problema começou na geração que educou, que ensinou. Porque Deus não quer só curar e restaurar os filhos, Deus quer junto curar os pais. E o centro aqui não é a mulher, e nem Jairo, é Jesus. Diga assim, Jesus é prioridade na minha vida. Chegou a dar um arrepio, gente. Quando Jesus ser prioridade na sua vida, você vai ver quantas respostas você vai ter para aquilo que está acontecendo. Segundo ponto, Jesus cura não apenas você, mas quem está perto de você. Saber que tudo aquilo que você quer que aconteça, é para acontecer para as pessoas que estão perto de você, vai acontecer junto. Aqui é uma mulher que está doente há 12 anos, e uma menina que está morrendo que tem 12 anos. Uma mulher que não podia gerar filhos, debilitada pelo sangramento. E uma menina com todo vigor que está morrendo nos seus 12 anos. Então as duas mulheres estão sendo consumidas pela morte. E Jesus compreende a fé de Jairo, porque a outra menina estava na cama, ela não conseguiu ser levada, ela estava morrendo. E compreende a fé da mulher do fluxo de sangue. O que a gente aprende aqui? Quando você está buscando a Deus por um resultado, assim como Jairo estava fazendo, no caminho dele, alguém pode ser alcançado através de você na sua família. Alguém pode ser alcançado através da sua fé. Através do seu compromisso com Deus, ele pode alcançar alguém próximo de você, e você já deve ter percebido isso, já está acontecendo no seu meio. Quando você se realmente entendeu que você precisa cuidar da sua vida espiritual, porque as pessoas não entendem isso, elas acham que a gente ficou, agora ele cuida, ele vai na igreja, ela vai na igreja igual ele vai trabalhar, igual ele tem uma família. Sim, a vida espiritual ela tem a mesma necessidade da gente oferecer expediente, para que a gente possa estar totalmente com satisfação, mesmo diante de desafios. Então nós temos que entender isso. Deus ele não quer encontrar apenas comigo, e nem apenas com você, mas com aqueles que estão perto de mim e aqueles que estão perto de você. Então tem gente que vai ser abençoado na vida pela sua vida. Estão entendendo isso? Vai ter pessoas do seu meio que vão ser abençoados pela sua vida e pelo seu compromisso. Essa mulher ela é abençoada pela vida de Jairo, que vai até ele e passa por ela. E a mulher disse, se eu tocar no teu manto, eu serei curada. E Jairo disse, se for na minha casa, minha filha vai ser salva e vai ser curada. Então Deus quer curar a sua casa a partir de você. Leva isso para a sua vida hoje. Você que está aqui, você que está na sua casa. Deus quer curar a sua casa através da sua vida. Terceiro ponto, nós somos limitados, mas Deus não é. Jairo era um homem importante, uma autoridade em Cafarnaum, mas não podia socorrer a sua filha. Quando você tem fé, quando os recursos humanos terminam, os recursos de Deus entram ao nosso favor. Pai, sobre isso aqui eu já fiz tudo que eu podia. Eu venho à igreja, eu já orei, eu já clamei, e não tem mais o que eu fazer. Daí quando você não tem mais o que fazer, quando eu não tenho, e aí entra o recurso de Deus. Aquilo que a gente não pode fazer, Deus faz daí. Os recursos de Jesus entram a favor seu, porque Deus não tem limite, eu falei antes. Ele abriu o mar, ele abriu o rio, ele usou o menino para vencer o gigante, o sepulcro se abriu, a muralha caiu, e Deus não tem limite, só eu e você podemos limitar ele. E como eu disse antes, o que limita ele é a minha fé, a minha incredulidade, a minha religiosidade, de eu estar aqui, mas eu não crer naquilo que eu quero, porque aquilo que você quer, Deus quer maior ainda para você. Amém? Isso é palavra, gente. Você ora por uma coisa, Ele tem maior. Só que quando você ora e você crê que Ele pode dar aquela coisa para você, Ele te dá maior para mostrar que Ele é Deus. Que não foi nós, foi Ele que deu.
Não depende de nós, depende dele. Então, quando você não pode e faz o que pode, Jesus pode todas as coisas. Quarto ponto, a espera minha e sua testa a nossa paciência. Sabe, a espera testa a nossa paciência, a espera testa a nossa fé. Jairo foi testado pela sua paciência e pela sua fé. Ele vai até Jesus, mas Jesus para ali, quantos minutos, não sei, para ver com os discípulos, ninguém tocou em ti. Tem uma multidão te apertando. Não, mas alguém me tocou diferente da multidão. É isso que eu quero dizer para você nessa noite. Tente tocar Jesus de uma forma diferente que você nunca tocou, para você receber dele a resposta para mudar a sua vida. Tente tocar nele com o seu coração nessa noite. Tente tocar nele e falar para ele o que realmente você veio aqui fazer. Para mostrar para ele que ele é uma prioridade para você e para a sua fé. Marcos 5,30. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? E aí continua. Respondeu os discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, nela se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou que toda a verdade. Pegou e confessou a ele. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e fica livre do teu mal. Você consegue ver a fé como cura uma enfermidade? A fé, não a dor. Não é a dor que cura, é a fé. E aí a gente vai falar de paciência hoje, de fé para esperar, em um tempo que a gente está vivendo uma geração toda ansiosa, que nem sabe o que vai acontecer, já sofre antes da hora. Tem gente que às vezes tem tanta pressa para correr durante o dia que come de pé. Você já viu alguém comer de pé? Ele não consegue sentar para não perder tempo. E aí, como eu vou esperar isso que está acontecendo na minha vida? Como eu vou esperar isso aqui? Como eu vou ter fé para aguentar isso aqui agora? Mas eu e você, nós precisamos dessa fé que Jairo teve. Como assim eu vim buscar Jesus e estou indo para a casa da minha filha que está morrendo, mas ele para aqui para curar uma pessoa antes. Isso estava curando Jairo. Isso estava tratando o pai. Não era só a filha que era ser tratada, era o pai junto. A gente não está entendendo na família. Mas por que comigo está acontecendo assim? Uma conversão cirúrgica. O que é uma conversão cirúrgica? Você veio na igreja, Jesus faz uma cirurgia em você e você nunca mais é o mesmo. Comigo foi assim. Cheguei na igreja, 1 mês, mudei tudo que vocês imaginaram, mudei. Ele fez uma cirurgia em mim, Jesus. Depois eu tive dificuldade, que eu queria que essa cirurgia acontecesse com todos, e Deus não trabalha com todos igual. É um processo gradativo e progressivo para alguns, mas comigo foi uma cirurgia. Ele botou a mão e tirou tudo. Tudo que era contrário. E não tive falta de nada. Porque quando Jesus bota a mão em você, você não sente mais falta de nada. Amém? Você consegue entender isso? Então aprenda, quem não é apto para esperar, não é apto para receber. Deus é o Senhor do tempo, Ele trabalha no tempo e através do tempo, para fazer o que Ele determina. Eu e você precisamos entender que a espera testa a nossa fé, pela incredulidade dos outros. A nossa espera testa a nossa fé pela incredulidade dos outros. Vai ter pessoas que vão dizer para você: olha, não tem jeito, já morreu a filha, ela não vai parar. Se alguém falasse, se a mulher do fluxo de sangue contasse que ela ia sair do arraial das mulheres impuras, ela ia dizer: não vai lá, que não vai dar certo. Quantas coisas na sua vida não deu certo por profecia de pessoas que não eram certas para estar perto de você? Quantas coisas na minha vida e na sua vida não deram certo por pessoas que estão próximas de nós, que não eram para estar próximas de nós? Que a gente deu ouvido para elas e não para a nossa fé. Que a gente não conseguiu ver se concluir aquilo que a gente esperava. Marcos 5,35. Falando ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: ó, tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. Quantas pessoas foram profetas na nossa vida? Ó, isso aqui para ti já morreu. Esse sonho seu já morreu, esse projeto já morreu. Pessoas sem fé.
A tua filha já morreu, não incomoda mais ele. Mas ele continuou firme, porque enquanto ele estava curando a mulher do fluxo de sangue, Jairo estava criando fé dentro do coração dele. Ele vê aquela mulher ser curada, ele fica mais forte ainda. Quanto mais você vê Deus fazendo as coisas na nossa vida, mais forte, mais firme você vai ficar. De repente Deus está tratando todo mundo ao seu redor e fazendo, e você não está vendo na sua vida ainda. É para você ficar forte e crer, que vai chegar o meu dia, vai chegar o seu dia. Então tem gente que pode dizer, eu estou orando por você, as pessoas que estão próximas de você, mas elas não acreditam nem na oração delas pela sua vida. Não precisa incomodar, tua filha já morreu, mas ele estava ali, junto. Ele estava dizendo, não tem mais jeito. Eu quero dizer para você nessa noite, você que está aqui na sua casa, se você tiver fé, tem jeito sim. Você precisa crer nisso. Se você não crê, não tem mais jeito mesmo, joga a toalha. Não deixe a incredulidade dos outros afetar a sua confiança e nem afetar a sua fé. Marcos 5,36. Porque Jesus conhece quem crê. Diga para a pessoa que está do seu lado, Jesus conhece quem crê. Sabia disso que ele olha lá dentro do nosso coração, ele sabe quem está acreditando, que pode, que vai. Ele conhece quem crê, ele conhecia Jairo. Por isso que ele deixou ele esperando. Se ele veio até a mim para curar a filha, ele tem fé. Ele conheceu aquela mulher, o coração daquela mulher do fluxo de sangue. Então Jesus conhece, Jesus é a luz, mas Ele espera que você confie nele mesmo em meio às trevas. Jesus é a luz e Ele espera que você confie nele, mesmo se você está vivendo um tempo de trevas na sua vida. Quinto ponto e penúltimo, a espera pelos resultados revela quem está do seu lado. Gente, isso aqui é forte. A espera pelos nossos resultados revela quem está com a gente. Quem está do nosso lado. Muito cuidado com quem está do seu lado, que espera os resultados. Essas pessoas podem ser profeta e ter uma visão de Satanás. Marcos 5,37. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse. Olha aqui Jesus. Agora ele vai entrar na casa de Jairo. Contudo, ele não permitiu que alguém acompanhasse ele. Ele escolheu só as pessoas de fé, senão Pedro e os irmãos de Tiago e João. Como é que você vai orar num hospital por alguém da sua família, levando um monte de gente que já está botando a pessoa chorando, lá já está enterrando a pessoa? Tem que levar as pessoas que têm fé, que pode levantar, que Deus pode curar. Se for da vontade de Deus, que tem coisas que é da vontade de Deus, e tem coisas que é propósito de Deus para os familiares também. Mas Jesus, ele não conduziu os outros, não. Eu não tenho como fazer uma cura com gente que não tem fé do meu lado. Jesus tinha, mas ele entendia que não era bom os incrédulos estar junto. Sabe que as pessoas que duvidam, as pessoas que duvidam dos seus resultados, não carrega ela junta para ver os seus resultados. E 38. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço. Quem se lembra quando morria algum? Eu lembro dos meus familiares, quando era criança, uns queriam se atirar dentro do buraco, de tanto que gritavam. Quem é dessa época aí? Quem é da época que fazia o velório dentro de casa? A gente tinha medo depois, né, na sala, aquele velório, depois nunca mais lá na sala. Ia comer linguiça, cuca, era uma festa dentro de casa. Eu lembro que eles enterraram alguém dentro da minha casa, não lembro quem foi. Enterraram? Não, sepultaram, misericórdia. Misericórdia, enterraram, né? Mas aquele velório dentro de casa era um negócio meio esquisito aquilo lá, né? Vocês são bem velhos, que nem eu, nem se lembro disso ainda, dos velórios dentro de casa. Daí eu me lembro que gritava, queria se atirar dentro do buraco, aquela coisa toda assim dentro. Mas passava a vida toda, não fazia nada por aquela pessoa. Daí quando morri, queria se atirar dentro do buraco. E eu não entendia nada, né? Mas por que era tanta gritaria e chorava, queria se atirar e queria botar mais um monte de coisa. A única coisa que eu já exigi da Rosângela, eu não quero meia aquela fininha. Eu não gosto daquelas meias fininhas, dá agonia nos pés. Não me bota aquela meia lá. Se puder botar um ventilador, podia botar, né? Mas aqui, gente, ó, ele pegou e separou, ó,
viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que estavam pranteando muito. E 39. Ao entrar, ele disse: por que estáis nesse alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riram dele. Como tem pessoas que, quando a gente tem fé que algo vai acontecer, elas ficam rindo de nós, depois que acontece a gente tem que mandar fechar a boca. Não conhece alguém assim? Que não, tu tem esse plano, não, tu vai fazer isso. Não, a tua família. Daí que quando tu vai, fica Ele mandou sair todo mundo. Estavam rindo dele. Daí ele pegou quem? Tomou o pai, tomou a mãe da criança, que tinham fé, e os que vieram com ele, e ele entrou aonde estava a criança. Você está vendo que para você chegar onde você quer chegar, na sua casa e na sua família, você vai ter que tirar alguns de perto, que estão atrapalhando, que não têm fé como você? Não é excluir, mas é deixar a distância certa para você poder chegar. Ele não ia conseguir, ele já demonstrou, ele já levou, vai os discípulos, vai a mãe, vai o pai. Então tem pessoas que estão ao nosso redor, que não podem ir junto até algum lugar. Tem coisas na sua vida que nós temos que celebrar em silêncio. Leva isso para a sua vida. Tem coisas na sua vida que você deve celebrar em silêncio, que se você abrir a boca pode dar errado. Sabia disso? Celebre em silêncio. As famílias do tempo de Jesus contratavam as carpideiras. Olha só isso aqui, gente. Eles contratavam no tempo de Jesus as famílias quando morriam, as carpideiras, para chorar pela dor. E aquelas mulheres eram pagas para estar lá chorando, naquele tempo ali ainda. E eu acho que alguns ainda estão recebendo, que nem carpideira, em alguns velórios, que a gente vai que chora tanto, mas não fez nada quando podia fazer. Era as carpideiras o nome, ó. Quando você vê algum velório chorando demais, querendo se atirar para dentro do buraco. Tem que ver o porquê. Números 23, 8. E aqui eu vou encerrando. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Balaque pede para Balaão amaldiçoar o povo de Deus. Como eu posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Então Balaão fala: como eu posso amaldiçoar quem Deus já abençoa? Gente, maldição sem causa não pega na gente. Se você é abençoado por Deus para conseguir aquilo que você quer, você vai conseguir. Não vai ter maldição que vai encontrar você. Por isso, quando Jesus chega na nossa vida, Ele vai dizer para você, e aconteceu comigo: sai todo mundo. Eu lembro que o pessoal começou a perguntar: o que houve contigo? Não, estou indo na igreja. Quando eu falava que estava indo na igreja, todo mundo saiu de perto de mim. Eu não sei o que é 5 igrejas. E mudei todas as minhas companhias e amizade e o meu ciclo de pessoas que estavam próximas de mim. Gênesis 13, 14. Olha o que fala esse texto. Para Abraão foi assim. Diz o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele. Abraão levou ele para cuidar dele, era o sobrinho dele. Depois que ele se separa: ergue os teus olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. Ele está dizendo assim, agora que tu está separado do teu sobrinho, eu vou te mostrar, tu já está na terra que eu falei que tu teria. Tem coisas da nossa vida que a gente não consegue ver, que a gente já recebeu do Senhor, porque a gente ainda não se separou de algumas pessoas que não têm fé como nós para receber junto. Não estou dizendo para nenhum casal se separar, tá? É para conseguir tudo junto. Não vão entender errado isso aí. Mas eu estou dizendo que nós precisamos buscar esse nível de fé. E para encerrar, aprenda a celebrar em silêncio. Último ponto, Marcos 5,41, aqui eu fecho. Tomando pela mão, disse: Talita, cumi, que quer que dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. E aí, mas Jesus ordenou expressamente que ninguém o soubesse e mandou que descessem e desse de comer a menina. Jesus deixa esse ensino nessa passagem. A casa está cheia de gente. Ele ressuscita a morta e diz que não conta para ninguém. Então tem coisas na sua vida que você precisa celebrar em silêncio. Quando você e eu aprender a celebrar em silêncio os nossos resultados, você deixa Deus surpreender a sua situação.
Celebre em silêncio, vai chegar a hora que as pessoas vão ver os seus resultados. Os seus resultados e os meus resultados em qualquer área da vida, eles não são ocultos, mas eles vão se manifestar por conta própria. Amém? Vai acontecer por conta própria. Eu convido você a ficar de pé nessa noite. Essa é a palavra